Olá, irmãos. Boa tarde. Êxodo, capítulo 14. E o versículo 12 diz assim: Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que fez conosco, tirando-nos de lá? Deus nos deixa sem opção? Quantas vezes nós fizemos essas perguntas deste nível, deste gênero, ou parecido com isso? Quantas vezes nós não perguntamos por quê? Muitas vezes parece que fomos completamente dominados por uma situação. Porque ficamos muitas vezes num beco sem saída. Ou seja, porque é tirado de nós muitas vezes a possibilidade de reagir, de mudar e até mesmo de não sofrer. Todo ser humano ele foge do sofrimento. Então, quando se diz nessa pergunta de hoje que Deus nos deixa sem opção, é que nós gostaríamos que o que nós vivemos fosse diferente. Justamente quando acontecem coisas que nós não controlamos. Por exemplo, por que eu nasci onde eu nasci? Por que eu sou filho dessas pessoas? Por que será que eu tenho essa doença? Nasci com esse problema? Por que será que o motorista bêbado matou alguém da minha família? Por que será que num assalto a vida do meu filho foi tirada? Por que abusaram de mim? Por que eu perdi o emprego? Só porque eu fiquei do lado de Deus? Porque Deus permitiu? Essas são perguntas parecidas com a que fez o povo de Israel para Moisés. Claro que de uma forma mais desesperada, de uma forma até mesmo grosseira, mas a questão é que eles não tinham opção alguma. O Egito era o poderio mais forte do mundo antigo. Eles não tinham nada que fazer. Na frente tinha o mar, do lado despenhadeiros, e atrás vinha o faraó com todo o seu exército. Que solução eles tinham para a vida deles? A não ser esperar o pior. Quantas vezes você não se sentiu assim? Uma pessoa, por exemplo, que é assaltada, como foi o meu caso, ali no desespero, porque no caso eu fui esfaqueado na altura do coração, ali no desespero você pensa em muitas coisas, você pensa que o pior vai acontecer. Então muitas coisas que nós fazemos é pedir a Deus que tome conta de nós. Mas em muitos casos, muitos de nós chegam até a perguntar para Deus por que Ele nos colocou nessa situação. Se Ele é todo poderoso, se Ele tem condição de fazer tudo, por que Ele permitiu isso? Ele não poderia evitar? Ele não poderia fazer que eu tivesse uma vida menos dolorosa, menos frustrante?
Já estou no segundo ou terceiro relacionamento e não deu certo. Meus filhos olham para mim e perguntam por que eles não podem ter as coisas que as outras crianças têm. Talvez eu olho para o meu marido ou para minha esposa e já não sinto mais a mesma coisa. E me pergunto o que eu estou fazendo. E talvez por fidelidade à Bíblia, por amor a Deus, eu continuo respeitando algumas coisas da Bíblia. Talvez ainda sou da igreja, mas eu me pergunto por quê? Olha só. Faraó vindo atrás e na frente o que tem é o mar. Logo agora que eles tinham recebido a liberdade, o povo de Israel agora recebeu a liberdade para morrer miseravelmente? É para isso? Na verdade, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, eu queria dizer algo muito sério para você e muito importante. Quando você escolhe ficar do lado de Deus, Ele te ensina e me ensina a confiar nele. E confiar é uma das coisas mais caras que existe. É isso aí. Confiança custa muito caro. Como assim? Confiança custa a desistência dos nossos pensamentos. Você possivelmente que está me ouvindo aí tem um pensamento muito bom. Talvez em algumas vezes você não tenha os pensamentos que gostaria, não é? Agilidade de pensamento, mas possivelmente você tem um pensamento muito bom, um raciocínio bom. Só que eu queria dizer que confiar em Deus é diferente de raciocinar. E para nós seres humanos que já nos ligamos muitas vezes à emoção, o raciocínio muitas vezes é o norte para nós. Ele que nos ajuda a construir, de certa forma, momentos agradáveis emocionais, porque nós lutamos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, isso tudo de uma maneira racional. No entanto, quando Deus nos pede para esquecer o racional e confiar nele, isto, humanamente, é muito difícil. No entanto, existe uma maneira de conseguir fazer isso. E a única maneira de fazer isso é na dificuldade. Porque quando tudo está bem, você não precisa confiar em Deus. Quando tudo está indo certo, você não precisa dizer a Deus, olha Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Para quê? Nós seres humanos somos normalmente independentes, autossuficientes. Somos entre aspas. A verdade é que nós somos dependentes, completamente insuficientes. Precisamos de Deus para tudo, mas achamos que não precisamos. Então muitas vezes Deus permite que a dificuldade apareça, não para deixar você sem opção, não para deixar você no desespero, como foi o caso do povo de Israel, mas para ajudar você a confiar e receber o milagre. Claro que o maior milagre já acontece quando você confia, porque confiança em Deus é um milagre. O ser humano natural não consegue confiar em Deus naturalmente. Ele não tem poder para isso, ele não tem condição, ele não sabe como fazer. Mas Deus pode guiar você a isso. Assim como Moisés disse para o povo de Israel: não tenham medo, depois que eles disseram isso. Moisés poderia repreender eles por terem falado aquilo, poderia ter dito qualquer coisa, mas o que ele fez? Ele simplesmente disse a frase que aparece 366 vezes na Bíblia: não tenha medo. Em outras palavras, Deus falando através da Bíblia a você e a mim: não tenha medo. Mas como eu não vou ter medo? Olha como é que está a minha vida. Faraó, as contas, a doença,
as dificuldades financeiras, meu casamento já não está mais de pé, já acabou. Como não ter medo? Como eu vou criar meus filhos? Deus continua dizendo, se você confiar em mim, não vai ter medo. Esse é o maior milagre na vida de um ser humano. Quer um exemplo? Olha o ladrão lá da cruz. Mesmo sabendo que iria morrer, ao meio-dia provavelmente ele estava morrendo de medo. Mas ali perto das 3 horas da tarde, ele disse serenamente para Jesus, Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Cadê o medo daquele ladrão de morrer? Já não mais existe. Porque ele sabia que podia confiar em Jesus, mesmo Jesus naquela situação. Ou seja, o que eu e você precisamos fazer hoje é usar o nosso direito de opção. Você ainda tem opção, sim. Mesmo com as circunstâncias ruins, mesmo com os problemas que você está vendo, mesmo com a impossibilidade na sua frente que é o mar vermelho, você ainda tem opção. E qual é as opções que eu tenho? Rejeitar a Deus? Ou, como diz Jesus em Apocalipse 3:20, abrir a porta do coração. Abra a porta e diga, Senhor, entra. Senhor, me ensine a confiar no Senhor nesse momento. Até hoje não deu certo para mim, Senhor. Até hoje não foi da maneira que eu esperava. Senhor, eu não vejo como eu vou sair disso. Mas eu abro a porta. Eu entrego para o Senhor. Se você ler o capítulo 15 de Êxodo, você vai ver que aquele choro do povo de Israel se transforma numa música. E parece até uma música forte, porque fala do povo egípcio sendo destruído nas águas do Mar Vermelho. Mas não era a respeito das pessoas que essa música falava, mas era a respeito dos problemas. Os problemas foram enterrados. Deus sepultou todas as preocupações deles naquele mar. Assim como Ele também quer sepultar a sua. Eles tiveram novos problemas e nós vamos ter também. Mas eles venceram. E você também vai vencer. Porque Deus tem todo o poder. Amém? Uma boa tarde para você. Ou uma boa noite, um bom dia. E que Deus te abençoe.